Ei, gente, tô aqui, vou fixar o assunto. Daqui um pouquinho o Ronaldo vai entrar por aí. Entrem, entrem. Ei, gente, Ronaldo Fraga, daqui a pouco estará entre nós. Ronaldo já acenou, vai dar tudo certo. Ei! Sabrineque, O Sabrineque, estilista, coração de galinha, está entre nós. Sabrineque, saudade de você. Ai, muita saudade, gente. Eba, o pessoal tá entrando. Peraí, vamos lá. Sim. Ai, que lindo você está. Nossa, hoje esse bigode aí tá no capricho. Hoje eu dei um jeito no bigode. Tá Tava especial. muito descabelado. Tá um pedaço maior do que o outro, esse aqui tá maior. Porque cuidar do próprio bigode não é uma coisa fácil, sabia? Ah, durante a pandemia, você diz. Não é Sim, uma coisa fácil. A barba você ainda vai lá, tá? Mas o bigode não. sim. Ó, Sabrina, vamos lá, Sabrina. Aí vamos você já lá, contou pro Ronaldo, esse pessoal. coronga. Você Hã? já contou como que veio essa ideia? Não, vou agora. Vamos lá. Você já tem, né, Ronaldo, aquele livro que é muito lindo, um livro de mesa, um livro grande, com a coleção inteira dos seus croquis, de todas as coleções, que é o Caderno de Roupas, Memórias e Croquis. Saiu a Croquice, isso. primeira edição primeiro, depois saiu a segunda edição em 2016, não, 2000 eu estava na Vejinha, 2013, eu acho. As duas foram É, não, esgotadas, inclusive. exato, pela Cobogó, editora. E é um livro muito lindo e que é que é a referência visual do seu trabalho, né? São os croquis, que também você tem essa característica que eu amo, que é de um estilista à moda antiga, porque você realmente desenha, né? E É, coleta suas referências, sim, sim, faz o sim. caderno das coleções, exato. Então tem aquele livro lindo, ilustrado, mas muitas pessoas estudam, né, o seu trabalho na academia, não só na moda, mas também em outras faculdades, e tinha essa demanda que eu não sabia. De minha parte, o que eu sei é que eu tenho esse livro que eu sou apaixonada, que se chama Conversas com Woody Allen, que é um livro de entrevistas e que eu acho o melhor do mundo, dos mundos, porque não é uma biografia, né? Não é uma pessoa, um jornalista escrevendo o que ele ouviu. É o ping-pong, né? A pessoa pergunta e o Woody Allen responde com a palavra dele, que para quem é fã como eu, não tem melhor, porque o que eu quero saber é exatamente aquilo que a pessoa disse. E eu, muito na cara dura, te mandei um e-mail, eu te conhecia muito vagamente, assim, de ter feito entrevistas rapidinho antes, e perguntei se você toparia fazer esse livro. E você disse que sim, você escreveu exatamente assim: Uai, vamos fazer. E eu falei: O quê? Não acredito. E foi verdade, a gente passou os últimos 6 anos fazendo, e para mim, assim, foi uma alegria tremenda. Tanto quando você disse sim, e mais ainda no desenrolar do trabalho, que eu fui vendo assim, a sua genialidade em ação.
Mas você, como entrevistado, e já foi entrevistado por tanta gente, né, no Brasil, fora e tal, eu queria primeiro saber o seguinte, já que a gente está falando dos bastidores do livro, né, que vai sair pela editora Vestígio, se Deus quiser, depois da pandemia, quando a gente tiver uma vacina para a gente poder se abraçar e ter uma noite de autógrafos. Mas, qual que é a diferença, assim, que você me diz? Porque, geralmente, as revistas, elas entrevistam você quando existe alguma novidade, não é? Assim, que no seu caso é muito frequente, inclusive a novidade, né? Pode ser uma coleção nova, pode ser um livro que você já fez, mais de um, na verdade, já ilustrou, Mary Poppins, enfim, é rico. Tem também as exposições, mas enfim, é sempre em cima do factual, diferente do livro. Então, como foi sua experiência, assim, nesse tipo de entrevista tão longa, assim, 6 anos? Bom, primeiro, até hoje eu não sei como que eu dei conversa para você. Eu vi no Stick Push, assim, enfim, e outras pessoas já tinham feito essa proposta. Mas eu acho que o alinhamento dos astros, porque logo depois do livro da Comogó, as pessoas começaram a cobrar muito as histórias por trás dos desenhos. Eu falo assim, gente, primeiro eu era um estilista, agora eu sou um mero ilustrador. Calma aí. Né? Primeiro eu já revelei isso e falo para as pessoas, eu morro de inveja de quem escreve bem. E você escreve muito bem. Obrigada, você então, também todas as escreve vezes bem. que você fazia as entrevistas, eu gostava da sua escrita. Então, naquele dia, você me pegou de susto. Eu falei, você quer saber? Eu vou dar uma canseira tão grande nela que daqui a 2 meses ela vai desaparecer. Só que daí... Olha, essa parte eu não sabia, essa agora é revelação para mim. Você estava lá me atormentando, entendeu? Atrás de mim. Aí, conclusão, até aí nós já tínhamos estabelecido uma intimidade, uma relação de amizade, e aí hoje eu não vivo sem você, entendeu? Esse projeto, assim que ele sair, com certeza inventaremos outros. E a coisa desse formato, porque é o seguinte, também uma coisa que me levou a isso, hoje eu sou um dos estilistas mais estudados no meio acadêmico na América Latina, né? No Brasil, na Colômbia, na Argentina, no Chile. E as pessoas me cobram muito publicação. Me cobram muito essas histórias. E eu falo, gente, vai na internet, procura na internet. Fala assim, não, a gente não quer saber essa história da entrevista factual. Né? Que lançou o desfile e está ali a entrevista sobre aquela coleção. Né? Mas, ao mesmo tempo, pensando nesse meio acadêmico, nesse jovem hoje que lê cada vez menos e que trabalha com a imagem o tempo inteiro, por mais que eu quisesse fazer um livro de escrita, de palavras, um livro também que a pessoa pudesse abrir em qualquer capítulo. Ele não tem, por mais que a gente tenha seguido uma sequência, que são histórias fechadas ali. Não é? Então, isso também é algo muito novo. Ele é leve. Eu acho que ele fala de uma vida real e moda real. Eu acho que a moda real ela tem que estar lado a lado com a vida real. Né? Essa história de reforçar a moda vista pelas novelas da Globo. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um desfile numa novela da Globo, que eu cheguei lá, o cinegrafista da novela, do capítulo do cenário, tinha feito uma bancada de coisa com perfume. Adoro. Penteadeira em casa. Quer dizer, claro, isso foi lá nos anos da década passada. Mas eu chegava, a gente, o pessoal não sabe nada do que realmente é a coisa da moda. Né? E a história da moda no Brasil, ela ainda tem reforça essa história do estilista pitizento, do glamour, do muito dinheiro, né? Das pessoas muito ricas, das modelos. Do Jacques Leclerc, né? Que está na novela, que depois teve o remake no começo dos anos 2000. E eu tem um livro que eu adoro, que é uma biografia, que nem pode falar de biografia, mas ele tem um caráter biográfico, que é um livro do Yohji Yamamoto, que foi escrito pela mulher dele, sabe? E que ela também tem um caráter muito parecido com o que nós escrevemos. Ele fala muito a verdade. Sabe? O livro já começa com um e-mail do Wim Wenders, falando com muito jeito, assim, amigo, eu tenho escutado rumores da sua falência, né? E eu fiquei preocupado com você. E ele responde por e-mail. Tem o e-mail dele, ele falou assim, sim, eu quebrei. Né? Uau! O livro começa assim. Ela não existe. O consumidor, para bancar toda essa estrutura, que é uma estrutura luxuosa, ele existe cada vez menos. A elite mudou.
Então, o conceito de beleza não é o conceito de beleza que eu vendo no meu trabalho. Cara, mas é tão maravilhoso o livro, e que, inclusive, ele vai lá na infância do Yamamoto, e aí você entende por que ele faz aquilo. Então, você foi a pessoa que você é eternamente grato por organizar as minhas ideias, organizar as passagens. Eu falo assim, por mais que esse livro não saia, é um registro que eu gostaria de deixar para meus filhos. Não, agora ele já está pronto. Sim, agora está pronto. Eu falava assim, pelo menos um Entendi, registro que eu quero sim. deixar para meus filhos, entendeu? Ah, e para mim foi uma honra também. E aí, você falando da infância, assim, a gente ficou um bom tempo, né, na sua infância, assim. E é muito maravilhoso como que a pessoa que for lendo, que for acompanhando, como que ela pode ver depois os rastros do que você conta da infância no seu trabalho atual e mesmo nas suas escolhas, assim, né? Tem as cantorias da sua mãe, né, nas festas de família, ou enquanto arrumava a casa, tem as pescas do seu pai, tudo que ele trouxe consigo, inclusive fantasias que vinham do São Francisco, né, muito mais do que peixe e tal. Então, assim, tem, eu acho, essa questão do Brasil, que desde o começo você foi, posso até falar assim, que tem uma conotação um pouco negativa, mas realmente no começo teve essa coisa que foi estigmatizada. Quero saber se você concorda, né? Do Brasil. E foi muito, eu acho assim, interessante para mim, enquanto eu ouvia, como que você, em vez de falar, não, então agora eu vou tirar isso de perto de mim, porque pode vir a me prejudicar. Não, foi o contrário, assim, acho que quanto mais as pessoas falavam, mais você foi incorporando e, enfim, não sei, conta para mim um pouco disso, assim, desse começo, como que as pessoas tinham estranhamento, né, pela questão do Brasil, pela questão também da teatralidade. Tem isso muito no livro, né, mais uma... É uma coisa que eu acho que grande parte do processo de criação, obviamente, ele é intuitivo, mas em todas as vezes ele é autobiográfico. Não existe autoria sem autobiografia, sabe? É na autoria que você deixa vestígios da criação. Hoje, por exemplo, quando eu fiz a chamada, uma das chamadas do nosso encontro hoje, eu tenho soltado pílulas de coleções antigas. Então, por exemplo, hoje foi a Louise Bourgeois. Quer dizer, a Louise Bourgeois, que é a artista contemporânea, que já morreu, sei lá, beirando aos 90 anos, mas até o dia da sua morte, ela era uma artista contemporânea que ela nos virava pelo avesso. Ela nunca deu trégua, sabe, para o tempo dela. O tempo dela ela fazia a cada momento e naquele momento. E a Louise Bourgeois, um dia, ela criança, aos 5 anos, ela entra no quarto e ela pega o pai transando com a tutora dela. A tutora era amante do pai. E aquilo vai marcar ela, a questão do sexo, a questão da mãe, enfim, toda uma história, a família de tecelões. E isso, quando você vê a obra da Louise, está tudo ali, sabe? Então, não tem como, tem marcas que vão ficar. O que te alumbrou, o que te assustou, o que te demonizou na infância, você vai arrastar. O Kundera... Diz. Não, pode falar, desculpa. Não, e como brasileiro e mineiro, sabe, criado, eu desenhava os tapetes de Corpus Christi na época de procissão. A partir dos 6 anos, ele buscava em casa, eu desenhava praticamente a rua inteira. E as pessoas viam desenhando a história por cima. Quer dizer, quem teve essa formação, quem teve a formação de quermesse, quem teve a formação de circo mambembe, quem teve a formação de carnaval de interior de Minas, sabe? Quem teve a formação de congado, vai negar tudo isso? Quer dizer, a minha moda, o que me alumbrou na infância foi daí. Então não tinha como negar. Então, quando eu volto do Brasil, quando eu volto do exterior, de Londres, fui para Nova York, depois Londres, e tudo que eu via e que me pegava e me alumbrava lá, eu falava assim, mas por que nós não podemos fazer isso? Né? Então, assim, eu lembro que quando eu fiz o desfile, que foi a Quem Matou Juju Angel, eu peguei uma figurinha da época de álbuns de figurinha, todos os álbuns de figurinha na época da ditadura, vinham os símbolos do Brasil na primeira página. Então tinha a campanha da ditadura militar, que era Esse é um país que vai para frente, alguma coisa mais ou menos assim, que era o catavento. Eu fiz uma estampa de catavento, toda cortada a laser e toda queimada. E a Regina Guerreiro, no desfile na crítica, ela falou assim, nossa, isso daí, se estivesse num desfile da Comme des Garçons em Paris, sabe, seria aclamado e copiado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, corre o risco de chamarem de caipira.
Então, assim, eu nunca me importei com a alcunha de caipira. Eu nunca me importei com a alcunha de carnavalesco, de teatral. Né? Porque era isso. No início, a crítica ia lá, elogiava um pouco, mas falava, não, mas isso não é moda. Né? Eu lembro que no álbum de família, a Lilian Patti fez uma crítica que ela elogiou e falou assim, mas moda não é teatro e passarela não é palco. A gente fala disso no livro, né? Eu falei, gente, mas moda é teatro. Passarela é palco. E a moda é um suporte poderoso para a construção do personagem diário das pessoas. Sabe? A roupa, muito mais do que responder às questões climáticas e econômicas, o poder dela maior é o auxílio na construção do personagem, né? Da reinvenção do personagem. Porque o que nós temos que buscar? Sermos autores e atores principais da nossa história. Né? E nisso a moda tem esse poder. Mas fala de mulher. E quando você fala isso, agora até já desisti do Milão Kundera, que você entrou nessa outra parte aí. E aí eu fico pensando assim, que pra mim, porque o comecinho do livro eu amo de paixão, como leitora mesmo, assim, quando eu releio, porque é justamente sua formação, esses anos que são muito ricos e que depois você vai identificar, né? Mas é quando eu ainda não te conhecia tão bem, sabe? Então eu ainda ficava meio assim no começo, até quando eu ouço de novo as conversas, é diferente, assim, né? Comecei meio tímida, mas eu amo a história de quando você voltou, aliás, de como que você se imbuiu de um personagem por meio da roupa para encarar essa vida em Nova York e depois em Londres e como você voltou para o Brasil transformado e tal. Então, eu acho que é um spoiler que eu acho que vale, assim, não sei, você podia contar rapidinho, por favor? Claro, é porque você está falando isso, eu estou lembrando, gente. É que é muito maravilhoso, é a minha parte favorita. Assim. Eu estou falando, a minha história só tão caricatos, doidos e caricatos. Sabe aquele momento? Imagina você deitado no divã do psicanalista, e ali como psicanalista você chora, você ri, e o psicanalista está lá anotando. Só que com a gente era um papel inverso. Eu contava, eu olhava para ela, ou ela estava caindo na gargalhada, ou ela estava chorando. Chorando! Nada blazer. Uma entrevistadora zero blazer. Isso foi muito divertido. Mas a história foi quando eu fui uma criança extremamente tímida, uma criança extremamente sofrida, né? Quer dizer, sofrida no sentido que minha mãe morreu, tinha 7 anos, meu pai tinha 11, era muito pobre. Então, eu chorava muito, escondido, sabe? Porque também não podia chorar. Ainda mais menino também não podia. Eu tinha mais o que fazer, na verdade. Mas eu fui um adolescente de uma timidez crônica, sem fim. Então, quando eu ganho o concurso, quando eu vou para Nova York, para Londres, para estudar inglês em 3 meses, para depois ir para Nova York, e em Nova York a bolsa ela era condicionada às cadeiras de artes visuais no Brasil, que eu já tinha, mas os 500 pontos do TOEFL, que eu não tinha, e que esse TOEFL ia ser aplicado lá. E caso eu não conseguisse os 500 pontos, eu perdia o prêmio e voltava para o Brasil. Então eu tinha pesadelos com mulher, com tudo. E na véspera de hoje, antes de ir para lá, eu olhei no espelho e falei assim, peraí, essa cara de tadinho, sabe? De imigrante tadinho, esse negócio não vai dar certo. Muda isso aí. Aí eu fui na rua, furei o nariz com a corrente que veio aqui assim, deixei a barbicha crescer, coloquei um prato aqui, raspei a cabeça inteira com só uma bola de cabelo. Era um casaco imenso, com uma calça, com uma saia, com um sapato 2 números maiores que os meus, do que o meu pé, porque não podia me dar o luxo de usar sapato para o inverno ou para o verão, então tinha que caber as meias do inverno. E com isso eu cheguei em Nova York. E fui recebido pela diretora lá na rua, a diretora da Parsons. Por quê? Porque o curso que a Santista, que o prêmio pagava, era tudo top. O alojamento era caro, era tudo. Então, eu estava recebendo um aluno que era muito caro a escola. E assim eu cheguei. E quando eles falavam... Com essa banca toda. Sim. E quando eu cheguei e eles falavam coisas comigo que eu não entendia, eu fazia cara de que não queria conversa. Entendeu? Fazia cara assim, olha, não quero. E nessa cara blasé, que eles olhavam para aquela figura, esqueceram de me aplicar o TOEFL. Né? Então aí não aplicaram nunca. Não aplicava. Eu tinha pesadelo por 2 anos que eles iam me aplicar. E eu ia para a biblioteca pública ali eu aprendia. Então ali foi a primeira vez que a máscara de um personagem grudou em mim e eu vou te falar que ela nunca mais saiu.
sabe? Então, ainda me considero um menino tímido, um adolescente tímido. Mas eu odiava ser tímido. Um dos meus filhos é muito tímido. Eu falo com eles, eu converso com ele, ele fala assim, pai, eu também odeio ser tímido. Mas será que eu tenho que vestir, fazer tudo que você fez? Eu falei, não, você vai encontrar as suas bengalas e as suas capas da invisibilidade ou não, né? Para te tirar bengalas e da capas. invisibilidade. Né? Então, eu acho e tem vários momentos da minha história que isso vai acontecer. Os próprios desfiles é um tipo de exorcismo. Né? O Graciliano Ramos, uma vez ele escreveu e falou, não, o que eu escrevo, tudo que eu escrevo, sou eu. Agora, aqueles personagens meio estranhos, ou anti-heróis, ou anti-tudo, ou anti-aquilo todo, sou eu também, entendeu? Aí que sou eu mais ainda. Eu sou vários, né? Eu sou muitos aí. Mas a história também de um processo de criação, de autoria, por mais que nós tenhamos na moda essa história de 2 estações, de mudar a história, qual é a história da próxima coleção e tal, mas a autoria, ela tem muito a ver com uma longa história que se conta. Sabe? Você não para olhar a obra da Louise Bourgeois ou da Pina Bausch, você pode até analisar a obra por obra, mas você vê um fio condutor que é uma longa história que estava sendo contada. Exato. Né? Então, assim, e minha pretensão nunca foi a pretensão de artista, tá? Mas sempre foi a pretensão de autor. Né? Eu queria romper justamente com isso. Quando eu vi os japoneses lá fora, quando eu vi os belgas, eu falei assim, gente, mas por que nós, brasileiros, não podemos criar? Por que nós não podemos realizar a máxima do desejo da italiana, da arquiteta Lina Bobardi, que adotou o Brasil, e que ela falava, eu sonho um dia em que as mesas para os móveis para se sentar, as casas para se morar, os garfos, os talheres para se comer e as roupas para se vestir, desenhados por brasileiros, tragam o mínimo da grandiosidade da cultura desse país. Sabe? Então, eu acho que é isso que precisamos. Né? A gente está vivendo um momento muito difícil, onde toda ditadura ela tem uma característica que é tentar negar, sufocar a identidade, sufocar o desejo de individualidade, né? Impor uma nova autoria, né? Um novo caminho. Mas nós não podemos, nós não vamos deixar isso acontecer. Sabe? Isso é um processo de construção recente no Brasil. Eles querem trocar a nossa diversidade por uma hegemonia, né? Sim, toda ditadura. Homogeneidade. Fora a Coreia do Norte. Toda ditadura fica mais fácil para dominar. Até os cortes do cabelo são combinados, exato. Claro, não, por isso que os não. artistas estão sendo sempre visados. E eu acho que eu fiquei pensando muito desse livro e acho que se a gente não parasse ele aqui, a gente ia embora. Primeiro foram as coleções, né? Então eu não queria parar nunca mais. Um novo desfile. Exato, meu Deus, exato. Aí eu penso, como que a gente lança esse livro sem falar desse momento da pandemia? Ai, meu Deus, então, já falei isso com o editor, Jesus amado. Não sei como é que nós vamos fazer com esse livro, mas assim, o meu sonho é refazer, quer dizer, reeditar a cada 5 anos, sei lá, porque agora você sabe que eu não vou desgrudar de você nunca mais. Então é isso, vamos continuar. Mas pera, eu esqueci, gente, até esqueci minha primeira pergunta de todas que eu tinha separado, que é, explica esse nome estranho desse livro, gente. Memórias de Estilista, Coração de Galinha, o que é isso? Conta, explica o que é isso. Bom, gente, Coração de Galinha foi a minha primeira coleção lançada no Brasil, quando eu volto para o Brasil. Aliás, nem estava voltando, eu vim passear no Brasil, fiz essa coleção. É gênio, né? E, obviamente, era uma metáfora. Né? Eu falava de uma coisa que muito era o prato do dia da discussão ali naquela época, que era a história da individualidade, do único. Né? Mas é quase que um coração de manteiga, um estilista coração de manteiga. Mas a manteiga derrete, mas coração de galinha não, pode espremer, pode mastigar, mas ele está lá. E durante muito tempo as pessoas achavam que eu amava coração de galinha. Eu amo isso. Então, onde eu chegava, tinha coração de galinha. Eu não como coração de galinha. Mas essa foi a história. E também traz uma coisa que, quando eu voltei, eu acho que todo mundo passa por esse momento, assim, gente, lembrando que era uma época sem internet, lembrando que era uma época que você vivia de receber cartas. Né? Então, a distância do Brasil foi uma distância mesmo. O telefonema era caro. E quando eu voltei, eu tinha muito desejo de me alimentar, me oxigenar através das minhas referências.
né, da minha cultura, no caso a cultura mineira. Então aquela coisa do pé no chão, né? Pouca gente sabe, mas uma galinha, se você risca o círculo dela na terra, ela não pula esse círculo. Igual a gente. Igual tantas pessoas. Quantos ciclos imaginários, né? Os ciclos imaginários, os limites imaginários. E quem vai romper com esse limite é você. Não adianta a outra galinha que pulou chamar, porque ela não vem. Imagina ouvir isso, gente, durante 5, 6 anos. Não tem condição. Eu falo, gente, eu fiquei pós-graduada em Ronaldo Fraga, não existe esse curso. Obrigada, eu consegui. Mas olha, e lá da época de Coração de Galinha, tem uma coisa que eu amo, que assim, que eu enxergo, né, de fora. Eu vejo ali o lance da irreverência, mesmo, porque até esse nome muito maluco, né? Muito dos malucos, né? Não é viagem, Riviera, é tipo Coração de Galinha, Sim. né? Enfim. Não, os colegas Tem o lance da diversidade do casting, né, Ronaldo? O que então, você vê lá de trás que continuou? naquela época, por exemplo, quem eram os estilistas mais copiados? O que era a moda naquela época? Você tinha a Donna Karan e Calvin Klein, os americanos trazendo aquela coisa dos tons pastéis. Quando muito tinha um De Bruyne laranja numa roupa cinza, né? E do outro lado tinha aquelas mulheres hiper glamurosas do Versace. Pegando o Concorde, ou pegando o jatinho e indo para Miami, sabe? Então todos os filhos dos estilistas falavam isso. A minha mulher, ela pegou o avião toda poderosa e foi para Miami. E não sei o quê. Falava assim, gente, eu tô aqui para falar de perua, eu prefiro falar de galinha. Eu sempre gostei mais das galinhas do que das peruas. Então, Exato. aí eu já estava íntimo falando das galinhas, né? Mas eu não estava muito ligado com aquela... Porque como era o Fitoervas Fashion, o evento que deu, né, origem ao São Paulo Fashion Week, falei, gente, é óbvio que isso aqui você tem que ser coleções autorais. Né? Você não tem que estar ligado aí, mais ou menos. Porque o olhar da imprensa, na época, uma imprensa que estava se formando, porque ali a moda brasileira estava formando, mas não é os estilistas brasileiros que estavam aprendendo. Não, a imprensa também estava Todo mundo. de jeito. E estava todo o movimento junto, onde termos de moda, a moda associada com outras trends, né? A moda ela tinha recém saído para a rua. Né? O olhar da moda, a rua começava a inspirar. Isso foi início dos anos 90. Né? Então era tudo muito novo nessa coisa da identidade, do único, de uma nova lufada que vinha ali. E cabia ali uma mistura. E eu acreditava no novo movimento tropicalista brasileiro. A possibilidade de um novo movimento semelhante ao que tinha sido o tropicalismo. Né? Aí eu nem tinha tanta intimidade com os meus mentores intelectuais, né? Que é Mário de Andrade e Drummond. Porque eu lia na época de escola, mas eu ainda não tinha feito associação. Com o tempo eu via e falava, gente, pelo amor de Deus, a moda precisa desses dois. A moda precisa que essas figuras venham para cá. Aí rolou. De conversar com outras frentes, né? Que é o que você fala Dialogar com tanto, outras frentes. e tem, que, na verdade, tem ampla interpretação, né? Que pode ser tanto em relação a... E essa história dessa postura, isso que eu fiz, não tinha nada de novo, sabe? O Mário de Andrade já tinha feito isso lá atrás, pós-Semana de Arte Moderna. Sabe, o Turista Aprendiz, o que ele fez foi isso. Quando ele mistura sabores, quando ele mistura sons, né? Vestir, o que vestir. E ele chega em Belém, depois dos 2 anos sabáticos, e ele manda uma carta para o Manuel Bandeira e fala assim, que preguiça que eu estou, vou ter que voltar para a minha vida besta, minha vida ordinária, vestindo aquelas roupas ordinárias. Sabe? Outro dia eu tomei café com ele, do Café com o Estilista. Eu falei, adoro! Mário, pelo amor de Deus, Mário, Ronaldo, é muito louco. Isso? Por que você não vestiu? Ele estava com aquele menino, era ele e aquele Flávio Carvalho. Né? Então, Flávio Carvalho foi mais ousado, que também é outra figura. Então, eu acho que os japoneses nos ensinam isso muito bem. E, de certa forma, os belgas também. Né? Que é olhar a própria cultura, a própria história, ver os buracos dessa cultura, ver o que tem de valioso nesse lugar e trazer um pouco esse oxigênio para pensar o futuro. E que, na verdade, a moda nessa coisa de pensar em futuro, isso é uma grande bobagem, sabe? Porque esse futuro não existe. Ela reflete o seu próprio tempo, né? Ela tem que ser agora. Então, a moda sempre incorre no erro de repetir o passado e tentar
adivinhar o futuro, sabe? E isso daí ela nunca acertou, né? Então, o difícil é você falar desse tempo agora, sabe? Entender o buraco do seu tempo agora. E não é fácil, porque o tempo está aqui. Você precisa de Exato. distanciamento. Sabe? Quem não está vivendo essa angústia? Tá? Eu queria estar sem precisar trabalhar, sem preocupar com o Brasil, sem preocupar com nada, sabe? Eu Mas queria o estar Brasil nos obriga, não é hibernado. mesmo? Eu queria estar hibernado no meio do mato, falando assim, eu volto daqui a 2 anos, porque eu preciso de distanciamento. Mas não. Em tempos de guerra, você tem que estar ali, daqui a pouco cai uma bomba aqui do seu lado, cai uma bomba aqui, é isso. É isso. É isso. E aí, bom, teve o Fito Evas, que foi, obviamente, um momento muito, muito importante. Antes disso, como a gente estava comentando aqui, falou rapidinho, né? Você ganhou essa bolsa maravilhosa, super completa, para estudar na Parsons em Nova York, porque como um estilista que também se formou, né, na UFMG, que também isso é interessante, né, da sua geração, poucas pessoas fizeram curso de moda, era incipiente, né? E você fez, aí ganhou essa bolsa, fez parte do Fito Ervas, e depois começou o São Paulo Fashion Week, que é esse marco nessa indústria, né, que estava em formação aqui no Brasil, em processo de profissionalização. E você está fazendo essa retrospectiva no Instagram, que eu estou adorando esses dias, e você colocou Ruth Salomão, que é uma das minhas mais amadas. Assim. Você disse que todas eu falo que você é mais amada, mas essa é das mais amadas mesmo. E foi muito forte, né, aquele começo. Teve Ruth Salomão, teve também Zuzu Angel, enfim. E aí, como foi esse marco? Porque então você finalmente teve uma sala de desfile só para você fazer o que você chama de piracema. E qual que foi a diferença de poder, como criador, ter esse espaço assim? Porque daí era um controle total, né? Tinha a luz, tinha a passarela, enfim, era o circo todo seu. É porque na semana de Fito Ervas Fashion foram 3 edições. Depois, a semana de moda, a passarela, todos, quem não sabe, era para os estilistas da noite. Então, não cabia ali a história do cenário. Isso me incomodava profundamente. Porque eu falava disso, eu falava assim, gente, eu preciso levar as pessoas nesses... Na época, o desfile durava 20 minutos. Exato. Era 20 minutos. Mas quando eu vou para o São Paulo Fashion Week, que era Morumbi Fashion, e deixa de ser Morumbi Fashion e vira o São Paulo Fashion Week, e aí me chamam, era um grupo muito fechado. Então, quando abriu e virou São Paulo Fashion Week, fomos eu e a Carla Vincato, uma outra estilista na época. Eu tinha uma sala só para mim. Então, era como se eu tivesse um bloquinho caricato e agora eu pudesse ter uma escola de samba, entendeu? Uma escola de samba, com comissão de frente, com carros, com tudo. Quer dizer, eu era dono do playground ali. Né? E ali eu sou um estilista dos desfiles, dessa onda dos desfiles do Brasil. Claro que tem marcas, eu falo que tem marcas de sucesso no Brasil que nunca fizeram desfile e não precisa fazer. Né? O caminho é outro. No meu caso, a minha narrativa ela foi construída no desfile. Porque você conta uma história naquela hora, que é um happening, assim, também, né? Que quem tá ali viu e quem não tá ali não viu. Porque é lindo também o vídeo, mas é outra história, é concebido para passarela mesmo. Assim, né? Para aquele momento presente. Isso é muito impressionante. E o desfile e aí o tempo vai caindo, né? Aí passou para 15 minutos, 12 minutos. Hoje uma média de um desfile é 6, 8 minutos. Isso loucura isso, muito, né? Não. Às vezes eu faço com 10, faço com 12, faço com 8 e tal. Mas também é legal você fazer nesse pouco espaço de tempo, sabe? Essa pessoa tem que largar o celular, conseguir largar o celular para poder ver, viver, sentir alguma coisa ali. É algo que me move também nessa provocação. E você já arrancou choro da plateia várias vezes. A mais recente delas foi meu Deus, o Dia Que Me Queiras, que foi choro coletivo mesmo, né? No Teatro São Pedro aqui em São Paulo. Como, perdão? Até a coleção falava da transfobia, né? Exato, que sim, que foi só com mulheres trans. Aqui vale falar que eram mulheres trans só porque foi um statement, assim, né? O fato de ser assim, elas dançando no final. Foi muito maravilhoso, muito emocionante. Enfim, já arrancou toda sorte de reações, o que eu acho que deve te realizar como um contador de histórias, né? Que é o que a gente espera. Falta alguma coisa, assim? Como que você espera fazer?
que você pensa assim agora? Nossa, o que você quer arrancar das pessoas agora? Na verdade, esse arrancar, eu nunca sei o que vai arrancar. Aliás, eu já tive surpresas, aliás. Querer falar uma coisa e as pessoas entenderem outra. Ah, Né? já teve também Eu já esses me babados envolvi, também que a gente fala disso no envolvi, livro. eu já envolvi algumas polêmicas que eu estava falando uma coisa e as pessoas entenderam exatamente outra. E o mundo moderno é Uhum, isso mesmo. Tá? É uhum. o risco. Se você se expõe, você vai correr esse risco e tal. E, por exemplo, o desfile das trans, teve alguns desfiles que eu me acabei também de chorar. Foi muito emocionante. Esse foi No caso demais, da né? transfobia, foi um deles, porque foram na véspera e no dia do desfile, convivendo com as meninas, vivendo a história delas. Sabe? Então, aquela história, ela deixou de ser, não vou falar que deixou de ser uma estatística, mas deixou de ser uma informação que eu tinha por livros, pela imprensa, sabe? Eram Uhum. histórias reais, de pessoas que agora pertenciam à minha vida, e eu pertencia à vida delas. Né? Agora, tem uma vitória para mim, um gosto de vitória nesse desfile, porque eu acho que o meu desfile não é um desfile para vender roupa. Roupa você vai vender na loja. Sabe? Antes ele vai vender outras coisas. Mas ainda assim sempre aparecia a pessoa perguntando qual era a cor da estação, qual era a forma, qual era o tecido. E eu sempre tinha que responder isso. Isso já estava no release, mas tudo bem. Mas essa ninguém Adoro. perguntou. Não perguntou. Não cabia essa pergunta. Sim! Tá? Não cabia essa história. Maravilhoso. Ah, é muito bem colocado, sim, Não cabia. porque E a ali, discussão foi em relação realmente ao tema mais relevante, assim, né, da é, imprensa, e textos e belíssimos também. e nesses 50 e tantos desfiles, todos eles eu fiz como se fosse o último. Eu sempre trabalhei com meus próprios recursos. Então eu nunca sabia se ia ter dinheiro ou patrocínio ou o que fosse para poder fazer o próximo. E se eu ia ter saco para fazer o próximo. Eu ia ter vontade de fazer o próximo. Então eu sempre paguei. A minha vida foi pagar pela liberdade. Liberdade para mim é algo caríssimo, mas vale a pena cada centavo que você paga por ela, sabe? Obviamente o meu trabalho ele é uma extensão da minha vida pessoal. O limite entre o público e o privado, para mim, ele é quase que imperceptível. Né? Então as pessoas veem muito. E eu acho que isso é a história, como eu falei, da marca do criador. Sabe? Eu não sou uma figura criada. Eu não queria ser uma. Nunca fui, imagina, nunca pensei ser aquela pessoa criada por uma equipe de marketing. Sabe? Eu sou dessa Sim. geração que isso nem existia. Então, se aquilo me incomoda, se aquilo, como eu falo, se aquilo me alumbra, se aquilo me aterroriza, isso já é um motivo para eu trazer isso para o meu ofício. Né? Agora, quando você me pergunta se o que falta fazer, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Tem tanto para ser feito. Oba! Mas tanto para ser feito, seja no formato Sim. do desfile ou não. Né? Como É foi? porque olha esse tempo que a gente está vivendo, onde tudo é novo. Sabe, a gente está vendo o velho esfarelando diante dos nossos olhos. Né? E nós vamos ter que tirar esse novo dos escombros. Sabe? E não dá para comparar com qualquer outra época. No início da pandemia, eu virei um expert em gripe espanhola, tá? Uhum. Pós-tragédias, pós-epidemias, depois da peste, depois da gripe espanhola. E não dá para comparar. É um tempo único que a gente está vivendo, com É todas as único. nossas angústias, com tudo isso. Né? Sim. Ai, Então, Ronaldo, você é assim, muito maravilhoso, Deus amado. para. É demais. Nossa, eu lembro que quando eu ia transcrever o que eu tava, o que você tinha dito, aí eu grifava assim, nossa, isso aqui dá uma frase grifada, isso aqui dá uma frase, vai dar tudo grifado, meu Deus, não dá. Mas também tem uma coisa que eu queria comentar com as pessoas em relação ao livro, porque assim, logo no começo a gente combinou que você ia falar totalmente sem filtro. Como é porque eu ainda não te conhecia direito, eu não sabia que você vive sem filtro, né, nessa época. Nessa época eu achei que era importante fazer eles combinados do necessário. Eu falei, olha, Ronaldo, então você podia conversar comigo tudo e vai falando, porque depois a gente vê o que faz. E assim, até hoje nós não vimos o que faz, porque você é realmente uma pessoa sem filtro. Só que nós começamos 6 anos atrás, 2014, e a política do cancelamento, a sociedade do cancelamento, a regra do cancelamento foi apenas ficando cada vez mais forte, né? Os linchamentos foram ficando cada vez piores, de lá Sim. para cá. E mesmo assim, eu testemunhando isso bem de perto, convivendo realmente com você,
você não mudou. Você não mudou o seu jeito sem filtro. Não digo nem só no livro, mas no livro, nas redes, nas entrevistas, nas palestras ou nos desfiles, em face desse novo patrulhamento, né? E aí eu queria saber um pouco de você, isso, assim, como viver, né, no meio, porque eu fico pensando, às vezes, em relação a novos criativos, que deve ser uma angústia, né, para as pessoas, elas terem coragem de falar, de se posicionar, quando você pode ser tão mal interpretado e linchado e anulado para sempre, né? Então, enfim, me diga sobre como uma pessoa sem filtro fala com a gente, como que a gente sobrevive. Ai, ai. Bom, meus amigos mais íntimos me chamam de Bocão, sabe? Assim, Bocão. Isso é verdade. Bocão. Mas essa coisa do filtro, ou não filtro, eu acho que é meio que a pílula do Dr. Caramujo para a Emília, né? Custou a falar, uns anos de timidez, eu falei assim, não, agora chega, entendeu? Não vai dar não vai rolar não. E na minha história, mando eu. Eu sou o roteirista dela. Eu não posso perder esse fio da meada, né? E claro, como eu te disse, tudo tem um preço. Né? Mais recentemente, posição política, eu pedi trabalho, eu pedi grandes projetos, sabe? Grandes projetos e projetos que já estavam com contrato assinado. Então, assim, eu perdi por ter me posicionado contra esse lixo desse governo que aí está. E falaram claramente isso, né? Tanto nesse âmbito político de posicionamento, que aí muita gente falava assim, você não precisa fazer isso. Você tem um comércio. Né? Tem uns bolsonaristas que entram na minha página e falam assim, olha, acho bom você nos respeitar, porque você mora numa área de ricos, você tem um comércio e são os ricos que compram. Entendeu? Então, assim, aí, claro que eu adoro tirar um tempo para poder responder, principalmente quando eu estou à toa, né? Eu adoro bater um papo com eles. Tem dia que você vai lá e bate boca nos comentários, maravilhoso. E tem dia que eu faço meio saco, não, volta também que hoje eu estou cansado. Exato. Aí, então, essa história de... eu, obviamente, você fala assim, você arrepende de alguma coisa que você fez? Lógico que eu arrependo. Tem coisas que eu não fui entendido porque eu também não expliquei direito. Né? E me passei por aquilo e eu acho que foi importante ter passado. Né? Tem o caso mais famoso da peruca de Bombril no desfile de futebol. Né? Que a gente destrincha tintim por tintim no livro, né? E aquilo ali eu respondi todos os processos, todas as ações que moveram contra mim. E eu falei, eu tenho que responder. Sabe? Eu tenho que passar por isso. Embora o que eu estivesse falando ali era justamente o inverso. Tá? Exato. É justamente o inverso. Mas eu falava assim, mas isso tem que acontecer. As pessoas têm que se posicionar, as pessoas têm que se incomodar. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. E essa coisa dessa crítica que só fala bem, que o importante não é crítica que só fala mal, ou crítica que só fala bem, sabe? Mas uma crítica que busca o mínimo de fundamento. Agora a gente vive num momento... Que aprofunde, né? Que saia da superfície, assim. Agora o que a gente vive no momento é que a gente vive um corredor polonês. Né? Que Exato. você apanha sem saber de onde veio a paulada. Aí eu vou mudar a minha conduta, eu vou me intimidar por causa disso, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe, essa não é a minha natureza, essa nunca foi a minha história, a minha formação não condiz a isso. Tem um dos últimos posts que eu fiz, que eu fui ameaçado por policiais civis, um delegado de polícia civil daqui de Belo Horizonte, os dois, sabe? Eu entrei e enfrentei o cara, sabe? Falei, enfrentei. Eu falei, gente, o que é isso? Em lugar que nós vamos parar? Né? Então, assim, claro, eu sei onde vai parar, são os casos Marielles aí. Mas, assim, não podemos calar. Então, a única coisa que eu não posso fazer é me calar. Sabe? Não é me dado esse direito. Sabe? A minha história não foi construída nesse lugar. Né? E eu sou pirracento, eu sou otimista. Pois é. Aí que o pessoal não está entendendo, que quanto mais eles forem tentarem endividar de pior eu sou otimista de pirraça, sabe? Eu procuro ser feliz de pirraça, sabe? E nós vamos ter que pirraçar e muito, e muito. Porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos cair no lugar da apatia, sabe? De um mundo apático, de um país apático. Né? Fazer uma moda apática. Sabe, ter uma relação apática com todos os nossos problemas. E estamos tendo. Né? Olha o genocídio que o país está vivendo. Olha o genocídio por esse vírus. Olha o genocídio indígena.
Olha o Gente, genocídio essa coisa das dos minorias. indígenas, Olha o genocídio dos pobres no Brasil, sabe? Estamos assim, olhando, sabe? E o que está acontece? normalizando, né? Então tá tudo normatizado, porque é uma coisa que, tipo assim, eu tô tão cansado, com tanto problema, preciso resolver as minhas coisas, sabe? E aí tá aquela apatia, todo mundo ali. Ah, não. Mas aí, quando a gente volta para o seu trabalho, o Amos Oz, que nós dois curtimos, maravilhoso escritor israelense, ele falava assim que ele escrevia, quando ele escrevia não ficção, que é tipo você nos seus posts, ele escrevia com uma caneta preta. E quando ele escrevia ficção, era com a caneta azul, porque ele não queria misturar. E aí, apesar de eu saber que você leva inspiração do seu entorno, do que está acontecendo para a plateia, para a passarela, é muito diferente, eu vejo pelo menos, o jeito como, quando viram uma coleção, quando viram um desfile, como aquilo é apresentado. Porque por mais que tenha ali um protesto, por mais que tenha ali um posicionamento político, é sempre muito belo, né? É sempre algo tocante, assim. E aí, desde lá atrás, quando você fez no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito rica culturalmente em Minas Gerais, mas que tem um IDH muito baixo, né? Tem muitos problemas socioeconômicos. Quando você fez essa coleção, você falou uma coisa que eu achei linda, que era de buscar beleza naquele lugar árido, né? E depois você repetiu isso várias vezes. E mais recentemente a gente teve o desfile que você imaginou como seria o Guerra e Paz hoje em dia, que foi também muito lindo. Então, como que você coloca isso, assim, transpõe o que é indignação para essa beleza, assim, que é uma característica que a Bom, gente vê no livro repetidamente, mas pensando como conjunto. bom, o ato de vestir, acima de qualquer coisa, ele é um manifesto. Ele tem que estar manifestando alguma coisa. Né? Eu posso manifestar que eu quero ser capias, ser capias, sex appeal, entendeu? Eu quero seduzir, eu quero isso, eu quero parecer isso, eu quero parecer aquilo outro. Mas sempre você vai manifestar alguma coisa. Isso aí não existe. Né? Então é muito sério você entender o que você está colocando ali, né, nessas escolhas. E quem cria mais ainda. Agora, de qualquer forma, a desgraceira aí está. Eu preciso levar, como criador, um Desculpa. fecho de luz, entendeu? Eu tenho que levar um fecho de luz. Ai, meu Eu Deus. tenho que levar um fecho de luz, um lampejo de luz. Porque, por Exato, exemplo, no meio da desgraça. no desfile do Guerra e Paz, no desfile do Guerra e Paz, estava ali na passarela todas as tragédias brasileiras, sabe? O genocídio indígena, estava a incógnita da morte de Marielle, estava a questão política, o militarismo tomando conta do Brasil novamente, estava tudo ali. Mas, mas tinha que ter uma poesia. Né? Eu precisava trazer o Trenzinho Caipira cantado por aquele grupo maravilhoso das meninas da Quatro Vozes. Maravilhoso, as Eu irmãs, meu precisava Deus. trazer aquele clima que o Portinari retratou tão bem, que é a festa de casamento dos negros, na época quando ele era criança, lá no Cafezal, lá em Brodowski, sabe? Eu precisava trazer um perfume daquele café do Brasil real, do Brasil profundo, do Brasil que nos emociona, sabe? Porque ali a desgraceira ali estava. Não adiantava eu negar, sabe? Não é para negar, não é para varrer para debaixo do tapete. Já ficou muito tempo debaixo do tapete, sabe? É importante que traga de outro jeito. Mas que as pessoas fiquem nessa história. Tá duro, tá difícil, mas nós temos armas que eles não têm, sabe? E E vale a pena lutar, porque tem essa beleza inteira. sim, Para mim, me sim, tocava muito assim, enquanto tiver aquelas mulheres ali cantando e aquelas gambiarrinhas e os grãos de café, você tem pelo que resistir, porque é muita beleza, né? E é sim. A nosso. própria história, por exemplo, de Então, acho Mariana. que, Quer dizer, sou um doido. Às vezes eu penso assim, mas não, eu vou te que é das falar. mudas, né? Quem Para é esse que o. desfilia? Cara, quando eu levei o desfile das mudas para lá, é um tema que não. Que, por exemplo, eu fui muito malhado. Né? Que as pessoas falam assim, lá você tá ganhando. Ele mais uma vez ganhando em cima da desgraça alheia. Quer dizer, tem todo um processo que foi uma oficina, que gerou emprego e renda. Até Para as hoje a gente está no mulheres segundo vítimas. grande projeto. Elas Uhum. estavam. Quem vai querer mexer? Quem vai querer mexer e se envolver com atingidos direto ou indiretamente da lama de Mariana, sabe? Eles estão estigmatizados, ninguém quer mexer com eles, sabe? Então, quando eu cheguei, eu falei, gente, tem um bordado aqui
que ele está por um fio, mas ele, já, antes da tragédia, ele já estava correndo risco. E eu falo, gente, a moda pode se ocupar disso. Né? Tanto é que todos os desenhos feitos por mim pertencem a elas. Para o resto da vida, elas vão bordar o meu desenho. E quando eu coloquei as peças na loja, eu pagava elas. Né? E eu achava que era importante a moda se manifestar ali daquele jeito. Foi o que o Joangel fez. Sabe? Então, assim, essa história que sempre me fala, já vem ele ganhar em cima da tragédia. Primeiro, eu falo aqui, transfobia não vende roupa nesse país. Exato. Tragédia de Mariana não vende roupa, sabe? Essa discussão, tudo que estava ali na passarela do Guerra e Paz, não vende roupa, sabe? A elite não compra. Então, assim, não se ganha dinheiro aí, né? Mas tem uma coisa da existência de você entender o que você tem, o que você faz. Você trabalha, você tem um trabalho, você tem um ofício. Eu optei em ter um ofício. A palavra ofício, ela te dá orgulho, sabe? Daquilo que você faz. Você se sente E a gente tem os depoimentos, né, das mulheres de Mariana, Sim. né, do grupo de bordadeiras, quer dizer, elas já vieram falar no SESC, elas já participaram de documentário, comentando, quer dizer, as pessoas falam também muito sem... Tem a crítica pela crítica, mas é isso que você disse. Mas eu acho que é importante isso que seja dito. Eu nunca me calei em relação a essa história, porque eu acho de uma cretinice sem fim. Porque, na verdade, isso só retrata a incipiente cultura de moda que o Brasil tem, sabe? Porque ainda na cabeça da grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo dos consumidores, a moda é a modelo anglo-saxônica, vestida com a roupa de oncinha, com uma música eletrônica batendo, sabe? Com as pernas, elas acham que a moda é só isso, sabe? Não entenderam ainda o poder transformador, o poder como protesto político até, mas o manifesto de transformação que a moda tem na sua espinha dorsal, sabe? Que é aquilo que ela tem de menos perecível, né? Que é a revolução social, assim, que quando você fala de mini saia, você não tem como falar só de mini saia, né? Você vai falar de toda isso daí, por exemplo, liberação. Outro dia alguém perguntou assim, olhando para trás, o que você orgulha, né, desses anos todos de carreira? Tem uma coisa que eu orgulho. Mas aí sem modéstia alguma, por exemplo. São as escolas de periferia da rede pública, professoras que me levam para ser estudado para meninos de 4 anos de grupo, sabe? E que eles montam uma história lá. E desfiles, a gente já viu, né? Desfiles. Uhum. Então, assim, demais, é demais. Todas as vezes que me convidam, eu vou. No demais. Ano passado, tem pelo menos umas 12 escolas que fizeram isso. Na periferia. Então, quando eu saio, eu falava assim, nossa, Ronaldo, olha onde que isso veio parar. Sim. Sabe? Essas crianças que fizeram isso, essa professora que introduziu o Rio São Francisco por uma coleção de moda, que eles montaram uma exposição, isso pode ser transformador para esse adulto, que essa criança vai ser amanhã. Isso me pega. Sim, é emocionante mesmo. E é muito legal também porque é isso, assim, como o casting é diverso e como você também, as roupas, elas não são aprisionadas ali, né? Elas servem à história muito mais do que a tendência. Eu imagino que também isso seja importante na hora de as crianças e adolescentes se sentirem capazes de fazerem, replicarem isso, né? Com as roupas que eles têm lá na hora, fazerem as costuras. É muito lindo, é muito especial também. Toda vez que eu vi... Mas aí o país aí se vê um país cada vez mais pobre, sabe? E somos pobres no vestir, somos pobres na comida, somos pobres na mesa. E quando eu falo essa pobreza, não é a pobreza da falta de dinheiro, sabe? Os nossos ricos, a nossa elite, ela é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que ela só tem dinheiro, sabe? Na mesa dessas crianças da elite, tem arroz, batata frita e, quando muito, se não é um bife, é um estrogonofe feito de um creme de leite enlatado, sabe? Então, quem come isso, vai vestir isso, sabe? Vai querer essa mesma roupa, sem procedência, sabe? Uma roupa que precisa ter uma referência de uma merda de um Dolce & Gabbana lá de fora. Aquele lixo de marca que é esse Dolce & Gabbana.
Houve muita crítica, né, de capas de revista em plena pandemia, colocando marcas internacionais, enfim, teve toda essa conversa agora durante a pandemia, né? Gente, falta poucos minutos, falta 6 minutos. Eu queria que isso não está no livro e, se depender da editora, não estará, porque senão a gente não acaba de fazer o livro nunca. Não, mas dá para entrar, vai. Mas, o que você me diz, assim, tem muita essa discussão, né? O futuro do trabalho, o futuro das relações e o futuro da moda. Anos atrás, há muito tempo já, você disse que a moda acabou, né? Do jeito como a gente a conhecia, e foi uma confusão. E agora realmente a gente viu que daquele jeito acabou de verdade. A moda acabou na década passada. Lá de 2005 a 2010 ela foi murmurando. E a moda como moda no mundo e a indústria da moda no Brasil, sabe? As nossas indústrias têxteis, o que nós já tivemos de qualidade aqui, estava esfarelando ali. Então, quando eu falei que a moda tinha acabado, eu fui apedrejado pelos meus pais. Sabe? Não teve um estilista, um colega, sabe? Que sequer... Fala assim, Ronaldo, como é isso? Não, todos falaram, quem quebrou, ele deve estar quebrado. Como acabou? A moda nunca vai acabar. Acabou para você. Oi, meu filho, nós vamos acabar. Nosso tempo passou, tá bom? Beleza? Nosso tempo passa todos os dias. Então, essa coisa da moda é isso também. Aí, agora, o que vai acontecer é que essa mudança, a Eliane Brum escreveu, eu concordo com ela, no início eu até achava que ia ser, o mundo ia mudar. Pois é, eu também estava tão esperançosa, mas agora eu já estou achando que não. Para poder mudar, precisa de um vírus mais forte. Tá? Quem vai mudar são as pessoas. Aliás, esse vírus veio para reforçar o que as pessoas são. Então, quem já estava num processo de mudança, de entendimento que aquele mundo não dava mais, essa pessoa vai ser fortalecida. Porque ela fala assim, eu estava certo. Naquilo que eu consumia, na forma que eu consumia. Mas aquela que é essa elite do blindex verde, sabe? Dos 10 carros, dos 5 carros na garagem. O que é verde, Ronaldo? A blindex verde. Blindex. Aqueles vidros verdes que põe. Mas aqui, esses 5 carros para poder driblar esse trem em São Paulo, né? Como é que fala esse negócio do carro em São Paulo? A cabeça também anda tão ruim, tá vendo? Do que é, gente? Rodízio. Rodízio. Meu Deus, rodízio. Rodízio agora tá liberado por causa do coronga. Sabe, essa coisa do ter, sabe? Essa turma vai continuar cada vez mais horrorosas. Cada vez mais. Então, nós vamos ver o reforço de quem é, sabe? Mas e a moda? Porque eu acho assim, eu acho assim, não sei, né? Eu quero saber de você. A gente tá aqui aprisionado em casa, 5 meses quase. Na hora que a gente sair, a moda vai... Acho que a gente vai, sei lá, talvez ousar mais no personagem, quem quiser. Não sei, você tem alguma... Não, o que vai acontecer? O que você imagina disso? Bom, nós já vimos na China, né? Então, a Lanvin, ou sei lá, não sei qual dessas marcas aí, que vendeu num dia, quando abriu lá o comércio... Faltam 2 minutos. Ela vendeu 1 ano. Então, acho que aqui também vai ser isso. Essa elite vai ser desesperada por fazer isso. Né? Acho que talvez as pessoas vão ter enjoadas do cinza moletom e vão querer cores. Tá? Mas quem tinha uma noção de procedência, quem viveu em casa e viu que descobriu um outro mundo, uma outra vida possível, ela vai descobrir que ela não precisa de tanto. De tanto. Que é uma coisa que você sempre fala e é muito louco, pois você tem uma marca, mas é muito... Ela não vai precisar de tanto. Sim. Então, assim, ela vai ver que ela precisa de coisas especiais e as coisas precisam girar. Sabe, a roupa que você tem hoje, amanhã ela tem que contar uma história no outro corpo. Sim. O seu corpo tem que ir para outra casa, sabe? Então, eu imagino que isso vai acontecer. Ai, Ronaldo, você é muito maravilhoso. Eu dou graças a Deus todos os dias que eu mandei aquele e-mail. Bendito. Sério, é muito especial, gente. Eu agradeço muito, você me deu muita canseira, porque se não fosse... Olha, esse livro realmente, assim, eu ri, eu chorei. E é muito especial, de verdade, assim, porque eu sou um canal, né? Eu só fiz as perguntas, as respostas... Não, e o livro que nem ia ter ilustração, nem ia ter foto, agora vai ter, ainda vai dar mais trabalho. Nossa, gente, eu não sei o que vai ser. Acho que a gente não pode nem mais culpar o Coronga pelo adiamento, então, porque... Não, mas de verdade, Bom, enfim, é isso. Passei 6 anos ouvindo essa pessoa aqui, maravilhosa, está terminando. Ronaldo, muito obrigada por tudo. Amo você, sou apaixonado por você, maravilhoso. Meu amor, se cuide e aguarde, nós vamos fazer muitas festas para esse Brasil afora. Se Deus quiser. Isso, se você é festeiro, me chama, nós vamos. Tchau, gente. Beijo.
Muito obrigada. Vai ficar salvo aqui. A editora também vai colocar lá no site delas. Beijo! Tchau, gente. Obrigada de novo.